Te perguntar sobre a tua relação com torcida organizada. Você, durante a sua vida, você teve uma rotina de Período. atuação forte na Young Isso. Flu, não é isso? Que ainda é a maior torcida, a maior Do facção Fluminense, de torcida fato, do De Fluminense. fato é. Eu acho que talvez na presença no estádio, talvez a Bravo hoje seja Não, maior, porque a mas torcida está suspensa. A Young Flu está suspensa. Então você não tem manifestação na arquibancada, você não tem instrumento, você não tem faixa, você não tem bandeira. E isso faz um visual. Aquilo, ela incha, né? Ela fica perceptível ali, ao invés de ter só as cabecinhas em pé. acabou o Mar Branco, né? Que tinha, ninguém tá usando mais a camisa da Young Flu. Pois não é. pode, Não né? pode, não pode. Questão de violência, né? A punição. Na verdade, rolou uma punição com todas as grandes. Tem um TAC assinado no Rio de Janeiro, né, um termo de ajuste de conduta, e aí prevê punições ali, e aquelas punições elas vão acontecendo e vão aumentando. E aí pegou um ano e blau. Então isso enfraquece muito o movimento. Eu comecei na Young em 92. Eu tinha 16 anos, eu fiz a minha carteirinha. Comecei a frequentar em 90, com 14, mas vinha com o pai dos outros. Tinha um pai sempre de alguém que fazia um carreto e levava a gente para o Maracanã. E com 16, eu já mais autônomo, eu morava em Niterói, comecei a participar de fato sozinho ali com a Young Flu de Niterói, depois fiz amizades e tal. E em 2001 eu entrei na diretoria. Entrei primeiro na diretoria financeira e tal, depois fui para a diretoria, fui para relações públicas e depois fui para vice-presidência social. Muito devo ao Ari, querido Ari de Queiroz, que me ensinou muita coisa ali naquela diretoria social. Porque era aquela época que você era carta, era e-mail, né? Você mandava e-mail para a imprensa e tal, tinha que ter alguém para falar. Diferente da relação de hoje com o Zap, com, enfim, vídeos e chamadas, é diferente. Então precisava ter uma pessoa para aquilo. Comecei fazendo isso, relacionamento com a imprensa e relacionamento com outras torcidas, e depois fui para vice-presidente social, fiquei até 2014, de 1 a 14. 14, final de 14, até final de 14. E aí, com muito orgulho, participei de uma grande época da Young de Fluminense campeão, Young de centenário, Young, vivi muito isso. E aí, quando o Brasil ganhou o direito de realizar a Copa do Mundo, de 14, Brasília mexeu no Estatuto do Torcedor, que era de 2001, e aí começaram a mexer no Estatuto, porque acharam que as torcidas organizadas no Brasil iam acabar com a Copa do Mundo, iam bater em todo mundo, batalhas e tal, e eles começaram a mexer no Estatuto, e aí criaram algumas abas no Estatuto do Torcedor, só prejudicando a torcida organizada, inclusive 39A e B, né, o artigo 39A e B, que culpa a torcida pelo ato dos seus. Mas aí entra numa discussão, porque o crime é individual e intransferível. Então se criou essa discussão de boa mesmo, capitaneada pela Gaviões da Fiel. E o Ministério dos Esportes quis se aproximar do movimento torcida organizada, porque era um abismo, assim, não tinha diálogo, ninguém conhecia ninguém. E aí, no Rio de Janeiro, nós começamos a discutir sobre 39 AIB. O que as torcidas do Rio de Janeiro podem fazer com isso? Isso em 2008, 2007 para 2008. E aí marcamos reuniões no centro e criamos a Federação de Torcida Organizada do Rio de Janeiro, para que fosse uma entidade que pudesse bater na porta da autoridade e discutir como uma autoridade. Criamos estatuto, CNPJ, criamos um conselho e o Ministério dos Esportes, ao descobrir que tinha uma federação de torcida organizada no Rio de Janeiro, que era a única do país, absorveu essa ideia e colocou a gente num trabalho desenvolvido dentro do Ministério dos Esportes preventivo à violência. Faziam seminários, faziam visitas técnicas, e aí, passando-se os tempos, o projeto sendo respeitado, admirado, multiplicando, nós fomos para o Ministério dos Esportes, para a Secretaria Nacional de Futebol e Direitos de Defesa do Torcedor, que é uma subsecretaria, uma secretaria dentro do Ministério. E aí, trabalhando com o diálogo com as torcidas do Brasil todo, a gente começou a dizer, a grosso modo, os caras não são bichos, os caras não são bichos. Ou seja, a torcida organizada tem o seu núcleo de violência, mas faz muita coisa pela sociedade, sedes que fazem projetos sociais enormes, festas com os clubes e tal. E aqui os caras não são bichos, não são polícias que querem prender vocês. Pode conversar que ninguém vai sair preso daqui. Então, nós criamos essa união
e começamos a trabalhar para essa secretaria, fazendo essa união no Brasil todo. E no início, no meio de 2013, se criou uma aproximação com o Ministério dos Esportes e da Juventude da Alemanha, por conta da Copa do Mundo. O Brasil quis pegar o know-how da Copa deles, prevenção, de como lidou com hooligans e tal, e eles estavam querendo aproximar porque a Copa estava há 6 meses, aliás, 1 ano. E se criou um intercâmbio, e esse intercâmbio trouxe jornalistas, pessoas do governo e a liderança dos hooligans para passar um tempo aqui estudando, professores também, pessoal de faculdade lá que estudam antropologia do movimento e tal. Passaram um tempo aqui, vindo a jogo, visitando o clube, com polícia e tal, e depois foi feito o retorno com um grupo daqui que foi para lá também. Passamos um bom tempo lá estudando futebol, projetos sociais, hooliganismo, enfim, passamos por 7 cidades e foi feita uma comitiva daqui. Eu fui, e lá tem um negócio chamado Fan Project, que é o projeto de fãs. Cada clube lida e absorve a sua torcida com um projeto desses financiado pelo governo federal. Então eles dão suporte, eles dão auxílio jurídico, eles dão projetos sociais financiados pelo governo, mas capitaneados por eles. Tipo, a grana, vocês fazem, mas a grana tá aqui, eu vou pagando devagarzinho. E trouxemos essa ideia do Fan Project para cá. E desenvolvemos, junto ao Ministério dos Esportes, o Fan Project brasileiro, que na verdade virou a Associação Nacional das Torcidas Organizadas, que eu tive o prazer de fundar, e que está aí até hoje. Fui vice-presidente de 2 gestões. Quando eu ia assumir a presidência, veio a pandemia, veio minha filha. Aí eu falei, não é o momento, por conta das viagens e tal. E aí o Claudinho, primeiro assumiu o Minduim, que é da Gaviões, hoje assumiu o Claudinho, hoje não, está o Claudinho, que é da Força Jovem do Vasco, trabalhando. Aí o governo Bolsonaro acabou com o Ministério dos Esportes, né, virou uma secretaria dentro de um outro ministério, acho que da Juventude. A coisa deu uma esfriada, deu uma distanciada, negócio de pandemia e tal. Com o retorno do Lula, ele reativou o Ministério dos Esportes, colocou a secretaria novamente ativa. Hoje o secretário é o Atirson, né, que a gente brinca, saúde. Ele é nosso parceiro lá do Rock Bola, joga nossas peladas. E aí o diálogo voltou nesse novo mandato Lula, com projetos, com discussões, com seminários e tal, e está sendo tocado. Então, ponto importante, né? Fizemos a FETORG em 2007, a Anatorg em 2014, final de 2014, 12/12, que é inclusive aniversário da Young Flu, porque foi o seminário de encerramento do ano, foi 12/13, e eu arrumei um jeitinho. Falar, a fundação foi ontem, não foi hoje, hoje não. É 12/12. E, enfim, e aí tá nessa batalha aí, porque a violência é um fenômeno nacional, é um fenômeno da sociedade, né? Se você acabar com a torcida organizada, você vai continuar tendo a violência na nossa sociedade. A torcida organizada é um reflexo dessa sociedade. E é um reflexo de uma sociedade jovem, de uma sociedade de periferia, numa sociedade que o menino abre a porta de casa e o cara maneiro é o cara que está portando um fuzil. E que ali ele tem que resolver tudo na porrada. A torcida organizada é, muitas das vezes, a casa desse menino, que nem na casa dele ele tem um lar. Ele tem um pai que bate nele, uma mãe que tá nem aí, um menino que passa o dia inteiro na rua, que de repente não estuda. E ele se vê na torcida organizada, o pertencimento dele, ele tá na torcida organizada. Porque o cara, ele pode ser um Zé Bunda lá na comunidade dele. Mas na Young Flu, ele é o diretor de bandeiras. Então ali, ele é alguém na vida que a vida dele não deixou ele ser. Ali ele é o diretor de bateria, ele é o responsável pela faixa. Ali as pessoas respeitam ele. Mas não dá pra ser isso tudo sem a parte da violência? Tá, cara, mas é uma cultura de 50 anos. Young Flu tem 50 anos, cara. O movimento torcida organizado no país tem 50, 55 anos. Mas não dá pra mudar, não dá pra evoluir. Dá pra mudar. E eu acho que muito passa pelo poder público. O professor Maurício Murad, que lançou vários temas sobre o assunto, ele fala que o problema da violência é resolvido com uma linha reta. Você brigou, você vai preso. Só que violência dá notoriedade, dá dinheiro, dá poder, dá visibilidade.
Eu às vezes me pergunto se querem acabar com a violência. O poder público quer acabar com a violência? A Yang Flu quer acabar com a violência? Olha, cara, eu até acho que quer, porque você... A Yang Flu, ou as torcidas organizadas, não vivem só na arquibancada. E quando você está suspenso, você está sem uma sede aberta, você não vende suas camisas, você não pode fazer um telão num jogo na sua sede, entendeu? Então, envolve um lado financeiro, um lado de sustentabilidade, envolve uma série de coisas. A torcida organizada ela não se resume a vou sair 3 horas da tarde, vou lá balançar a bandeira e vou embora. Mas então, continua cantando músicas com continua. letra de violência, vou dar porrada. E aí? É uma cultura de autoafirmação. Então quer acabar ou não quer acabar? É uma cultura de autoafirmação, isso é um ranço. Muita da gente aprendeu assim. Tem gente que grita e não quer. Tem gente que vai e não quer, é brabo, mas não quer. E o poder público de segurança tem mecanismos para coibir, prender quem tem que prender e ser, principalmente, fazer a justiça. Não adianta pegar ele, prender, dar 2 bicos na canela e o cara tá solto, porque ele vai virar um exemplo ruim. Punições cíveis, do lado civil, não resolve. Não resolve. Sabe por quê? Por exemplo, você pega o Rio de Janeiro. Qual é, ou quando foi, a última briga dentro do estádio? Ninguém lembra. Briga dentro do estádio? A torcida do Flamengo pulou a cerca, pegou a torcida, vai. Ninguém lembra. Então não adianta dizer que a Yang Flu, por exemplo, não vai para dentro do estádio. Eu não vou brigar dentro do estádio, teoricamente, né? Eu não brigo dentro do estádio. E outra coisa, camisa não mata ninguém. Bumbo não mata ninguém. A punição civil, ela tira a camisa, ela tira o bumbo, ela tira a faixa e ela tira a bandeira. Mas o João, que matou o cara, tá lá com a camisa do Fluminense. Tá ali dentro do estádio. Então não adianta, você tira a carnavalização do futebol, a beleza da torcida organizada, mas não tira a violência. E que vou te dizer mais, tem muita gente que quer brigar e não entra no estádio. Porque em volta do estádio, num clássico, é o lugar mais deserto possível para você brigar. Você já brigou? Já. Cresci assim. Aprendi assim. Só que quando você vai envelhecendo, você vai conhecendo o outro lado, você vai entendendo que hoje chorou a sua mãe, mas um dia pode chorar a minha. E que não vale a pena. Não vale a pena. Você faz realmente... O Zé Maria, que foi o fundador da FETORG junto comigo, que era da Jovem do Flamengo, ele falou uma coisa assim que traçou muito aqueles nossos caminhos naquela época. Ele falou, gente, a gente está sentado aqui comendo pizza e falando um monte de coisa bonita. Mas se a gente não fechar o retrovisor, nada daqui vai andar. Se a gente começar, não, eu não sento com você porque você bateu no meu amigo. Eu não sento com você porque eu matei um seu amigo. Então, não vai andar. Vai continuar um monte de maluco separado e o mundo vai engolir o nosso movimento. Então vamos fechar o retrovisor, vamos construir um novo mundo de torcida organizada e vamos ver o que a gente consegue fazer. E muita coisa foi evitada, muita coisa se andou para frente, muita coisa se resolveu, só que eu continuo achando que o poder público ele não quer acabar com a violência, não quer. Ele quer evitar. A gente evita aqui, deixa esse pessoal lá, deixa esse pessoal aqui. Não pune não prende não. Um tempinho pra cá, que alguns crimes mais cascudos, eles têm sido punidos de forma criminal. Mas demorou pra isso e falta muito. Falta muito. Eu vou te dar um exemplo rápido. Uma vez, cara, um grupo de torcedores do Fluminense tinha um jogo Fluminense e Vasco no Engenhão. Só que a sede da Yang Flu é no Meia. E o pessoal veio da Baixada. Então eles tinham que passar dentro do trem, no Engenhão, para descer no Meia, para concentrar com todos os outros grupos, para ir escoltado com a polícia, fazer o caminho de volta. Esse grupo encontrou dentro do trem 2 meninos, 2 caras com a camisa organizada do Vasco. Um do Vasco e um do Palmeiras. Esse grupo, alguns, foram lá, bateram no moleque, roubaram o relógio, roubaram camisa, roubaram o tênis, roubaram o boné. Os meninos desceram no Engenhão, porque eles iam para lá, do Vasco, e falaram para a polícia que estava ali na plataforma. Os meninos ali daquele vagão ali me assaltaram, não sei o que, levaram meu tênis para... A polícia, que tinha todo um esquema nas estações, falou com a polícia que estava na estação do Meia,
Quando aquele vagão abriu, blum, seguraram daqui, ali que foge um, que foge outro, pegaram um 21. Foram para a delegacia, ali na Rua Goiás, ali aquela delegacia perto do estádio, e começaram a cobrar da polícia. Ô doutor, cadê aquele papel que eu assino sempre? Pô, vai começar o jogo, eu tenho o ingresso aqui do meu irmão, eu preciso dar para ele, tá lá na porta, me libera aí. Começaram a falar assim. Por quê? Porque era de costume, isso, você assinava um termo circunstanciado, um bico na canela ali, uma moca para cá e ia embora. E nesse dia, a secretária de polícia, Marta Rocha, que já tinha feito um contato, porque nós já éramos FETORG, falou para a delegada, executa a totalidade da lei. Exatamente isso. Eles foram enquadrados em tudo que era possível. E não tinha mais, libera aí, me dá um documento que eu vou embora. Ela posicionou um ônibus, esses meninos eram fichados de forma individual, entraram no ônibus. Aquela galera que estava sentada, achando que aquela galera tinha saído, estava indo pro jogo, estava entrando no ônibus. E aquilo ali foi o ponto inicial, todo mundo para Bangu. Ficaram lá bons meses, 4 ou 5 meses. Até sair o julgamento, os meninos que de fato roubaram foram punidos de forma severa, com 7, 8 anos de prisão. Os de fato ali, os 3 ali, que roubaram tênis e tal. Só que qual é a conclusão disso tudo? E o resto liberado. Qual é a conclusão disso tudo? Primeiro, uma experiência horrível. Ficar 3, 4, 5 meses na cadeia sem você ter feito de fato aquilo ali. Você estava no grupo. Segundo, muita gente perdeu emprego, perdeu documento de vigilante bancário, porque não pode ter passagem pela polícia. O menino era vigilante bancário. Outros eram concursados. E o que aconteceu? A Yang Flu ficou 1 ano sem arrumar nenhum tipo de confusão. E isso está relatado num documento feito pelo comandante Fiorentini, que era comandante do JEP na época, que era agrupamento, como um alerta, isso aqui dá certo. E usou esse exemplo que eu estou te contando por diversos seminários do Ministério do Esporte, que eu estava em todos eles, pelo Brasil inteiro, mostrando que a prisão de fato resolve, conserta, educa. Porque eu escutava nos bastidores, os caras do Flamengo vão ali, tá maluco, rapaz, fulano tá preso, fulano tá lá 3 meses, eu vou me meter nada, e aquilo dissolvia. Que não tinha o álcool, não tinha o isqueiro. Tinha um outro ali que se empolgava, mas não, cara, tá louco, não vou não, cara. Fulano tá preso, visitei ele lá, a mulher dele, conheço a mulher dele, tá desesperada. Isso serviu de exemplo para quem estava dentro e para quem estava fora. E isso foi um material de tese, de defesa, de enfim, do comandante Fiorentini. Então, mas o que aconteceu? Nunca mais aconteceu isso, por um bom período. Então o que acontece? O cara do Fluminense ali, não, pô, vou andar na linha. Bom, mas o cara do Flamengo fez, mas o cara do Vasco fez uma ocorrência com o cara do Vasco, uma ocorrência com o cara do Flamengo, outra briga do Botafogo com o Flamengo e tal. Não tá preso, fulano tá preso, outro tá preso. Aí não, acontecendo com outras torcidas. E os caras aqui se preservando. O que aconteceu? Acabou a moral, acabou o argumento. Se eles estão fazendo e não tá dando nada, eu vou fazer também. E aquilo foi voltando aos pouquinhos, e tudo voltou à normalidade porque nunca mais deu aquilo. Nunca mais aconteceu aquilo. Passaram-se anos, o JEP virou BEP, mudaram-se os comandantes, o Ministério do Esporte acabou e nunca mais teve uma ação daquela. Até que, ultimamente, em alguns casos, as pessoas têm ficado presas, enfim. Mas o caminho é esse. O caminho é esse. Você assume os seus atos. Não adianta proibir a bandeira, um instrumento. A gente costuma pedir muito a individualização do crime, a punição ao CPF, não ao CNPJ. Bandeira não mata ninguém, apesar de o cara falar, não, mas a bandeira se acerta tudo. Mas no sentido figurado da história, vai lançar a bandeira dentro do estádio não vai matar ninguém. Entendeu? Você se machucou alguma vez? Você foi detido alguma vez? Não. Eu sempre fui várias vezes na delegacia socorrer pessoas, né? Ver o que estava precisando e tal. Como você se machucou? Uma pedrada. Na Praça 15, aquela pedrinha portuguesa. Uma pedrada. E aí você teve que ser hospitalizado? Tomei ponto e tal, aqui e tal, mas isso em bons tempos. Mas já correu muito risco, né, Frajola? Corremos risco. Temos 2 histórias assim, perdemos 2 amigos, um na Praça da Bandeira, com um tiro, ele era de Niterói,
muito perto da gente. Ele foi mudar de um carro pro outro, o cara deu um tiro e pegou na perna. E aí fomos socorrer, ele falou, cara, fica tranquilo, o tiro pegou na perna, mas pegou na femoral e ele não conseguiu nem chegar no hospital. Ele morreu dentro do táxi. E o outro na linha vermelha, né? Na amarela. Que estávamos indo para Curitiba e deram tiro de fuzil no nosso ônibus e pegou no peito de um querido amigo Nem. Estava sentado do lado do para-brisa, conversando com o motorista. Mas dizem, pelas explicações que tivemos, que não foi torcida. Foi que uma facção estava trocando tiro com a outra, do outro lado da linha amarela, e que eles acharam que era um ônibus... Várias histórias. Eles acharam que era um ônibus de baile funk, de galera de baile funk, e que escutaram gritos característicos de uma galera que não era a galera daquele morro. E que o cara deu tiro no ônibus. Outros falam que era briga de facções de um lado da linha amarela para o outro lado da linha amarela. O que interessa é que pegou no peito do menino e a gente estava fazendo nada, o ônibus fechado, escuro. A gente viajando à noite pro jogo em Curitiba no dia seguinte de tarde. E eu estava o motorista, eu estava atrás do motorista, né? Tinha um vidro, tinha uma cortina, eu estava atrás do meu primeiro banco e ele estava sentado na escada ali, no para-brisa do vidro, do ônibus, encostado com as costas no vidro, de costas para a rua, de frente para a gente. O motorista aqui, ele aqui de frente para a gente, o motorista reserva na escada e a gente ali meio que com a porta aberta, assim, meio que debruçado, conversando com ele, assim. Ele ali, a gente aqui, o outro menino aqui. E, enfim, vocês estavam indo pro jogo? Indo para Curitiba, é. Fizemos o retorno, saímos do Meia, pegamos a Suburbana, fizemos aquele retorno ali perto do Norte Shop, escuro, ele faz assim. A viagem acabou ali. Acabou ali. Logo lá à frente tinha uma blitz na linha amarela. E aí a gente gritando, tá baleado. Porque quase teve um acidente muito mais feio. Porque na hora do disparo, um disparo, são 3 ou 4 disparos. Tchá. E você escuta as janelas quebrando, porque o cara vai rasgando o ônibus, né? E todo mundo pulou no chão. E o motorista urinou nas calças e ficou desesperado. Então ele fazia... que ele tava tão nervoso, o ônibus cantava pneu para um lado e para o outro, na linha reta. E segura o motorista. A gente até achou que ele estava baleado. E aí, quando a gente, né, que meio que levanta, porque todo mundo abaixa, eu percebi que o Nem estava sentado no para-brisa com a mão no peito e caiu para frente. Aí a gente levantou ele. Tinha uma blitz logo à frente. Tá baleado. Aí os caras demoraram com a má vontade para jogar na caçamba da viatura, com a má vontade. Tem que ir mesmo. E aí levaram para o Hospital de Bom Sucesso e ele entrou, já chegou lá. Enfim, um querido, 26 anos, cara. Forte, cara. O cara forte. Ele arrastava um Fusca pro lado, quicando assim, pra tirar a bola debaixo da molecada que jogava a bola lá na sede. Enfim, notícias tristes. E temos muitas, né, nesse movimento torcida organizada. Principalmente depois que a gente faz a Anatorg, que vai pro país. Das pessoas que às vezes estão sentadas com você conversando numa semana, depois do outro jogo ela não tá mais aqui.